Bem-vindos ao Relatos e Roteiros, o podcast que fala sobre viagens e nomadismo. Meu nome é Milena Gonçalves e hoje eu vou receber a Nath Becatini, jornalista, escritora, nômade há mais de 10 anos e cofundadora do blog 360 Meridiano. Nath, para começar, então a pergunta principal: como transformar o conteúdo de viagem em profissão? Nossa, essa é uma pergunta bem ampla, né? Porque acho que não existe um caminho só para isso, assim. Vou falar rapidamente do caminho que eu segui. Lá atrás, né, eu criei um blog que não tinha a menor pretensão de se tornar um dia um trabalho, era simplesmente um blog diário de viagem, assim, bem old school. E acho que isso aconteceu numa época em que o conteúdo na internet estava se profissionalizando, assim. Então, o blog se profissionalizou ao mesmo tempo em que a gente estava descobrindo essa profissão produtor de conteúdo, que durante um tempo chamaram de blogueiro, depois ficou até meio pejorativo, né, falar blogueirinho, Sim. depois teve influencer, teve, enfim, creator, e agora produtor de conteúdo. Bom, a gente começou falando sobre uma volta ao mundo que a gente fez, né, que eu tenho mais 2 sócios, e aí isso foi ganhando algum tipo de atenção na internet, né? A gente começou a ter uma audiência, criar uma comunidade ali em torno do que a gente escrevia. E aí quando a gente voltou dessa viagem, procuramos saber, né, outras pessoas estavam fazendo isso, acabamos conhecendo outros blogueiros e tal, entramos numa comunidade lá no Facebook, na época, um grupo de Facebook, né, que se organizou em torno de blogs de viagem, e a gente foi descobrindo formas de se profissionalizar, assim. E aí isso envolvia muita venda de publi editorial no blog, né? Naquela época o Instagram não era tão forte assim. Hoje em dia esse tipo de ação migrou muito para as redes sociais, assim, quase a gente não consegue mais vender publi simplesmente tipo um texto que a gente publica no blog até porque a forma de mudar a internet, de usar a internet mudou mesmo. Sim. A forma como as pessoas acessam, né, o conteúdo. Mas também passava por monetizar, né, as dicas de viagem que a gente dava através de programas de afiliados, parcerias com empresas como o Booking, empresas de seguros de viagem e tal. E, enfim, a gente também teve que reaprender a escrever textos para a internet, porque as crônicas de viagem que a gente escrevia não eram, assim, até hoje é meu formato favorito de escrever texto, tanto é que eu tenho uma newsletter que eu faço quase que um hobby, assim, né, que eu faço, né, de graça, não me dá retorno financeiro, eu digo, assim, só para publicar isso, porque eu acho que hoje em dia esse que é o espaço Teu para escrever esse desabafo, tipo de assim. texto. Oi? É um meio que o teu desabafo também ali. Meu escape criativo, eu falo, assim, né, porque o conteúdo para site, hoje em dia, ele segue muita regra de SEO e tal, então perdeu um pouco esse lugar de publicar isso, assim. Mas, por outra forma, né, a internet está sempre se reinventando e hoje em dia a gente tem aí essas newsletters de conteúdo mesmo, né, que eu acho que está sendo um espaço mais de resistência, assim, para o texto mais criativo na internet. Mas, enfim, né, no blog a gente teve que reaprender a fazer isso, aprender sobre SEO, marketing de conteúdo, etc. E aí, por volta de 2013, 2014, o 360 Meridianos virou meu trabalho full-time, assim, e permanece até hoje dessa forma, né? Hoje em dia, depois da pandemia, né, que a gente teve um baque, eu acabei voltando a pegar trabalhos freelancer, assim, em outras áreas, mas 360 Meridianos ainda é a minha principal fonte de renda agora. Só que eu acho que existem outros caminhos, assim, esse não é o único, de transformar o conteúdo de viagem em profissão. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que vivem de conteúdo em vídeo por YouTube, fazendo vídeos de viagem. Tenho alguns colegas também que trabalham da forma mais tradicional mesmo, escrevendo para portais, para revistas de viagem. Conheço algumas pessoas que vivem dessa forma, conseguiram criar esse canal mesmo de tornar sustentável, né, essa vida de viagem através das redações tradicionais, apesar de que eu, na minha opinião, acho que é um caminho mais complicado até por causa do tamanho das redações hoje em dia, né, a gente E está a indo no jornalismo, concorrência. exato, a gente está indo no jornalismo, a gente sabe que não é tão fácil, né,
entrar nesse mundo, porque todas as redações estão operando de forma muito reduzida, com equipes reduzidas, né? Mas eu ainda conheço pessoas que trabalham dessa forma. Em que momento foi esse start, assim, desse tempo? Porque vocês foram fazer um intercâmbio também, né? Fazer um pós de voltar e ver, levou 2 anos para se concretizar e a gente entender que dava um salário mínimo ali, pelo menos. Sim, então, é outra época, né? Porque, é igual eu te falei, coincidiu muito com a época que estava se profissionalizando o conteúdo da internet. Então, ninguém sabia o que estava fazendo, a gente estava indo por tentativa e erro ali. Hoje em dia, eu acho que a coisa já está muito mais evoluída, inclusive até na forma como as pessoas te encaram. Assim. Quando eu falava que eu tinha um blog de viagem, as pessoas falavam, tá, mas qual é o seu trabalho? Tipo, o que você faz? E hoje em dia ninguém acha estranho, sabe? Então, naquela época, sim, demorou. Foi de 2011 que a gente foi fazer esse intercâmbio na Índia até 2013, final de 2013, ali, início de 2014, a coisa já estava rendendo. E também teve o ponto de que, tipo, era um momento de vida muito pessoal meu, né, que é recém-formado e tal, eu consegui dar esse salto, assim, tipo, eu vou me dedicar a esse projeto aqui porque eu acho que ele pode me dar dinheiro. Era, tipo, início de carreira, né, então... Foi uma aposta. Foi uma aposta, E eu não tinha muito a perder também, né? Porque eu não tinha quando eu voltei do intercâmbio, eu não tinha um trabalho estável. Na verdade, eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar numa redação aqui, mas logo essa redação fechou. Então, todo mundo foi mandado embora, né? A gente fala, hoje em dia chama layoff, na época a gente chamava de passaralho. E aí eu fiquei sem trabalho, eu resolvi que eu não ia procurar um emprego fixo mesmo, que eu ia começar a fazer freelancer para conseguir justamente me dedicar ao 360 e fazer aquilo funcionar, assim. Mas os teus freelas nem sempre foram relacionados a isso. Foi fazendo o que dava e para tentar se dedicar ao projeto também. Naquele momento, né, eu peguei uns freelas para a mesma empresa que eu trabalhava, que aí eu comecei a fazer, tipo, galeria para os portais dele e tal, mas não era relacionado à viagem. Mas a redação que eu fechei, eu trabalhava já com jornalismo de viagem, né? Sim. A redação que fecharam, né, no caso. Assim. E hoje a tua principal renda vem do blog, do site. Principal renda vem do blog. Teve o gap ali da pandemia que não foi, eu pausei o 360 por 2 anos, basicamente, e fui fazer outras coisas, porque como o mercado do turismo estava parado, a gente não estava conseguindo receita, né? Porque, como eu disse, a gente monetiza o blog através de venda de afiliados, e se ninguém está viajando, a gente não consegue vender nada. Ninguém procura. Exato. Aí ficou meio que pausado, assim, mas aí logo que voltou, a gente foi tentando retomar, só que ainda hoje eu resolvi não largar os freelas de vez, assim, justamente para ter essa outra, sabe, essa outra caminho mesmo, essa outra renda, com assuntos, com projetos que não tem nada a ver com viagem, porque talvez eu tenha ficado um pouco traumatizada. A gente não sabe o que vai acontecer de novo, né? Mas hoje em dia, sim, tipo, eu diria que 70% da minha renda vem do 360. E do YouTube também, ou não? Não, o YouTube é um projeto novo, né? Então eu consegui passar nos critérios de monetização dele no final do ano passado. Só que como ele ainda é um canal pequeno, demora a ter um fluxo, né, de pagamentos mensais e tal. Isso é uma coisa. Eu espero que em algum momento ele também comece a compor minha renda de forma mais estável, assim. Mas no momento ele também está sendo uma aposta que eu estou fazendo, pensando, mirando no futuro, assim. E por já 20 anos, teu público é muito do site, né? Muito da leitura, né? Porque vai crescendo junto, te acompanhando. Então é uma migração. Exato. Assim, eu falo que, tipo, por mais que você tenha um projeto na internet, toda vez que você vai começar em outro lugar, você consegue levar um pouco daquela audiência ali, só que não vai todo mundo, sabe? Então, cada canal que você vai construir é um trabalho de construir uma audiência para aquele canal específico, até porque o tipo de conteúdo é diferente, os usos são diferentes. Muita gente vai te seguir onde for, mas muita gente quer acompanhar você só no Instagram, sabe? Assim, não tem interesse. A pessoa às vezes nem usa o YouTube para te seguir lá. Então, cada novo canal é uma nova audiência que você tem que construir. Leva um pouco, uma porcentagem, mas sempre tendo de atrás de gente nova. É isso.
E como é que é feita a produção assim, de conteúdo para lidar também com parceria, com a questão de ética, o teu pessoal também, né, para escrever? Eu não entendi, tipo, da pergunta, É, que ser uma dos jobs, um assim, pouco mais de específico, assim, conquistar a é, porque parceria, como é que tu trabalha a questão da ética, tanto do jornalismo, tanto da empresa, com a produção de conteúdo? lá atrás, no 360, quando a gente começou a se profissionalizar mesmo, assim, a gente criou, tipo, um manifesto, né, da marca, assim, e umas diretrizes do que a gente acreditava sobre turismo, sobre viagem e tal. Aquilo até hoje é muito a base do que a gente procura fazer no nosso conteúdo, e é o que como é o que eu acredito, eu levo também para as outras plataformas que eu produzo, assim. A gente acredita que, tipo, muito no turismo de bases comunitárias, muito em transformar as comunidades que recebem, né, o turista em lugares melhores, para elas primeiro, sabe, assim, o turismo tem que contribuir de forma positiva para aquele lugar, porque impacto sempre vai ter, sabe, assim, então, que esse impacto seja o mais positivo possível. A gente acredita a gente não, por exemplo, faz nenhum tipo de divulgação de atrações que envolvem animais. A gente sempre tenta fazer opções para ficar em hotéis, em pousadas e tal, que são da comunidade. É impossível você evitar redes hoje em dia, assim, acho que não tem como, mas pelo menos ter essa preferência, assim, essa coisa em mente, e a gente tenta também na seleção, né, na curadoria que a gente faz, por exemplo, para o post no blog, a gente sempre busca incluir opções locais. Acho que é por aí. Eu acho que teve até um post teu que tu deu assim, uma explicação sobre tem o jornalismo de turismo e o jornalismo de viagem, que tem essa diferença do interesse do público também, né? Isso, sim, isso foi uma coisa que me falaram na minha pós, que eu fiz em Barcelona. Não sei se eu concordo tanto hoje em dia com essa divisão mais, mas eu acho que são duas formas de você encarar também o conteúdo, assim. São duas vertentes válidas, assim, eu inclusive faço as duas, de certa forma, mas quando você fala de turismo, você está realmente retratando o mercado do turismo, né? Assim, você está falando de hotéis, você está falando de restaurantes, você está falando de infraestrutura turística, você está fazendo guias de atrações, etc. E quando você fala de viagens, assim, né? Eu sou contra falar de turista e viajante, tá? Eu acho que todo viajante acaba fazendo uso de serviços turísticos, logo ele também é um turista, sabe? Assim, Sim. mas quando você fala de viagem de uma forma mais ampla, você sai um pouco do turismo, que é uma vertente dentro da viagem, e aí você começa a falar de cultura, você começa a falar de manifestações, né, de coisas que não envolvem necessariamente os serviços do mercado do turismo, de história, de gastronomia, não do ponto de vista do restaurante, mas de tradição gastronômica mesmo. Acho que por aí. Tu tenta sempre acrescentar mais do local, Isso. do que só um monumento, algo assim. Não só o monumento, mas o serviço mesmo, né? Porque o turismo é o mercado. E as viagens, elas podem ser parte desse mercado ou não, porque elas já existem antes, inclusive, do mercado de turismo existir. O mercado de turismo é uma coisa do século XIX. E as pessoas viajam desde sempre, sabe? Assim, desde que a humanidade existe, existem as viagens. Assim. Então, acho que quando você fala de jornalismo de viagem, é mais amplo, mas ele engloba também o jornalismo turístico. Sim. E como que é feita essa tua produção do teu conteúdo, assim, da escolha das cidades? Eu até vi um pouco, às vezes, tu vai, assim, conforme tá o teu planejamento de valor, para ir para se encaixando também no mês, mas tem algum planejamento até para a questão de vender o conteúdo, das parcerias? Não tem muito. Assim, como eu faço tudo de forma bem independente, sim, eu tenho muita autonomia para escolher onde eu vou, né? Quem trabalha, por exemplo, para redação e tal, muitas vezes tem um direcionamento, tem até viagens que são. Embora eu também faça, né, essas pré-trips, assim, acho que dentro da redação é muito mais direcionado dessa forma, assim. Então eu vou para onde primeiro eu tenho vontade, para onde eu tenho verba para ir, onde encaixa no meu orçamento, e vou fazendo dessa forma. Às vezes
é meio aleatório, às vezes eu vou num lugar porque está perto de um outro lugar que eu tô, mas assim, eu sempre tento deixar meu interesse no lugar em primeiro lugar, porque acho que quando eu estou interessada, com certeza o conteúdo que eu produzir ali vai ser melhor. E em todo lugar tu consegue produzir algo. Tu consegue tirar algo. Sim, sim, em todo lugar. Inclusive, eu não faço isso muito quando eu estou na minha cidade, porque eu tento descansar um pouco, mas seria muito possível eu produzir, inclusive, né, em BH, que é a cidade desde que eu nasci. Sim. E hoje tu te considera assim só nômade ou tu tem um ponto fixo assim em BH ou é teu ponto de refúgio só se precisar, se der ruim alguma coisa? Eu tenho, na verdade, eu sempre tive a minha casa lá em BH, eu nunca deixei de ter, tipo, o meu quarto lá, né, antes, quando eu morava com as minhas irmãs, agora eu tenho um lugar sozinha, mas eu ainda assim me considero nômade, porque eu tô sempre em movimento, assim, eu nunca fiquei mais de um ano num lugar depois que eu comecei a viajar, assim. A exceção foi a pandemia, só que aí ninguém viajou. Aí tu voltou para BH. Aí eu fiquei, na verdade eu já estava lá quando tudo fechou, mas eu já tinha uma passagem para ir embora, só que essa passagem foi cancelada. Aí eu acabei tendo que ficar, eu acabei ficando mais uns 8 meses lá. E aí quando eu comecei a ficar muito mal da cabeça, eu acabei indo para a Bahia, aluguei uma casa na praia e fiquei lá mais uns 10 meses. Assim. Sim, nesse tempo que tu falou que foi da pandemia que tu teve que dar uma pausa no blog, Exato. tu fez só freela para fora mesmo. Nesse tempo. Foi os 2 anos, foram. Tava, sim. E qual é a consistência assim da tua produção de conteúdo? Ou que tu considera também para conseguir seguir, né? Porque não dá também para postar, viajar uma vez no ano e postar. Às vezes tem que tirar o Não, leite da assim, pedra. tem que postar, assim, a consistência é fundamental, né, para qualquer projeto digital, assim, nem só para projeto de viagem, mas isso, assim, eu não vou falar que é uma frequência ideal e tal, porque acho que isso varia muito do projeto e até da plataforma, sabe, que você está produzindo, assim, mas toda semana eu estou produzindo algo para todas as minhas plataformas espalhadas pela rede. Tem algumas que eu posto de 15 em 15 dias, às vezes mais, outras é toda semana, outras é meio que quando dá, mas eu tô sempre fazendo. E tu consegue ter uma rotina. Sim, consigo. Na verdade, assim, parece que eu tô sempre no rolê, explorando, mas eu passo a maior parte dos meus dias, eu tô sentada na frente do computador, fazendo trabalho, sabe, assim, mais burocrático, mesmo criativo, mas que depende do computador, assim, é Sim. trabalho de campo. Eu faço, às vezes, no final de semana, às vezes eu tiro uma sexta-feira para ir ver alguma coisa. Não, a maior parte do tempo eu realmente estou na frente do computador. É bem o nomadismo, tu produz onde tu tá, mas não É, aproveita, mas tem que focar também. eu tenho uma rotina que em qualquer lugar que eu tô, eu meio que adapto ela, assim, ela é mais ou menos a mesma. É só assim para funcionar, porque, né, senão fica muito solto, uma coisa atropela a outra. Enfim, acho que é fundamental também ter esse tipo de disciplina, porque não tem ninguém me mandando fazer, né? Sim, tu é tua dona do teu trabalho. Exato. E da questão que tu chegou a trabalhar assim em redação, o que tu conseguiu agregar tanto da redação, assim, da faculdade nesse mundo? Porque tu pegou uma época lá atrás, do início do blog, hoje já é uma tendência, hoje já tem gente que procura como profissão, um ano sabático e tudo mais. Mas o que assim que mudou e o que tu conseguiu aproveitar assim da faculdade? Porque eu acho que quando tu fez a faculdade também o pensamento dos professores era muito diferente do que eles estavam te ensinando, às vezes estavam te ensinando para um jornal, para uma redação, para TV. Tudo mudou bastante, assim, mas eu ainda acho que ter estudado jornalismo me ajudou muito, principalmente lá atrás no início do blog, porque, né, tanto eu quanto meus dois sócios, nós somos jornalistas. E eu acho que essa ideia de encarar, eu não tinha essa consciência na época, assim, mas de encarar a produção de conteúdo com um olhar jornalístico, assim, primeiro ajuda tanto a descobrir pauta, sabe, a ter esse olhar de buscar a pauta nos lugares, assim, acho que isso é uma coisa que a gente herdou muito do jornalismo, tanto quanto uma das coisas que fez o 360 se destacar muito lá atrás, eu ainda acho que é um grande diferencial, é a qualidade dos textos também, porque nós três somos pessoas da escrita, assim, sabe?
Então, sempre foram elogios que a gente recebeu muito. Acho que o olhar crítico, assim, pro mundo mesmo, assim, que a gente adquiriu, né, na faculdade, também trabalhando em redação, assim, também é outro ponto muito forte do jornalismo que a gente trouxe para a produção de conteúdo. Sim. E a questão, tu falou ali que tu queria ir mais pro lado da cultura. Teve a viagem, teve o intercâmbio, foi ali o teu start, tipo, não sei se já tinha viajado, como é que era a tua relação, assim, com o mundo, como é o que se tu se criou nessa viagem mesmo, tu teve essa conexão para entender que tu queria aquilo, que tu queria viver e que estava satisfeita com aquilo. Então, eu primeiro entrei, eu queria trabalhar com jornalismo musical e por um lado, mas assim, eu cheguei a fazer alguns estágios nessa área. E aí, quando eu me formei, eu tive que sair desse estágio e aí eu fiz essa viagem. E de cara, assim, eu viajei e falei, nossa, como é que eu vou fazer para viajar mais? Agora eu vou voltar para o Brasil e eu não quero parar, assim. E aí o blog, na verdade, eu acho que não teve o momento que eu decidi, assim, as coisas meio que foram acontecendo, sabe? No início, assim, eu não pensava em trabalhar com jornalismo de viagem, primeiro que eu não sabia que isso era uma coisa, sabe? Assim, eu estava lá escrevendo para o meu blog e procurando emprego, e, tipo, para mim as duas coisas não tinham nenhuma relação, assim, o blog era uma coisa que eu fazia nas minhas horas vagas, assim. Então, mas aí acho que as coisas foram acontecendo, e aí eu fui aprendendo e vendo que era possível, era viável, sustentável, né, viver daquilo, mas até eu conectar que o que eu estava fazendo era um tipo de jornalismo, demorou alguns anos, inclusive, assim, porque justamente o que eu falei lá atrás, né, não tinha essa consciência de que você ter um blog é um trabalho, até para mim, que estava vivendo daquilo, eu custei muito a aceitar que aquilo era um trabalho real, assim, que era, sabe, que eu podia dizer, nossa, eu trabalho com isso sem medo, assim, tanto socialmente, quando eu falava, as pessoas estranhavam, quanto para mim era estranho. Eu falava assim, tá, mas eu tenho um blog de viagem, é isso que eu faço, sabe? E até eu conseguir conectar os pontos, precisou, primeiro, eu entender muito o que eu estava fazendo e também precisou muito do mercado de conteúdo digital se desenvolver, sabe? Para tanto eu na minha cabeça quanto para o mundo, eu ver aquilo como uma Sim. profissão, assim, válida, sabe? Tu não chegou até um momento, tipo assim, eu abandonei a minha carreira antiga, mas tu estava se criando e estava perdida porque não sabia se aquilo era correto. Exato, foi bem isso, mas foi um processo também, né? Não teve esse estalo, acho que foi um processo longo, assim, e várias coisas aconteceram nesse meio tempo. E deixa eu te perguntar, hoje, assim, qual que é a tua principal recompensa, assim, o significado do que tu encontrou nessa produção, de ter entendido que não era aquilo, uma carreira convencional que tu queria, que era escrever para o mundo, o que tu tem de recompensa em pessoal e profissional também, porque se entrelaçou hoje. Hoje é praticamente Sim. uma coisa só. É difícil, né? Porque eu viajo porque eu gosto, assim, eu acho que se eu, não sei, hoje eu parasse de trabalhar com isso e começasse a fazer só freelas, né? Eu pego muito trabalho freelance em comunicação corporativa, assim. Então, eu trabalho muito com empresa também, né? Depois que eu voltei da pandemia, assim. E aí, se eu falasse, vou largar o blog e ficar só fazendo freela, eu ia continuar sendo nômade, provavelmente, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu faço porque eu gosto, porque eu quero, e ao mesmo tempo, essas vivências todas que eu tenho viram conteúdo que paga minhas contas para continuar sendo nômade. Então, assim, É uma coisa só. é, uma coisa só, no fim das contas. Mas, você falou como. Desculpa, acho que eu comecei a devagar e esqueci sua pergunta. Não, é capaz. O significado que teve isso para ti, né? Esse processo hoje, o que significa para ti, né? Essa realização, que é uma realização pessoal também, conseguir conciliar os dois, ter a sorte de conseguir lidar com o blog, de viajar e fazer tudo, o significado pessoal para ti e profissional. Para mim é muito gratificante, assim, porque eu gosto muito do que eu faço. É um tema que me interessa muito, assim. Eu ainda, depois de 12 anos, eu fico, tipo, fascinada quando chego num lugar que eu não estava antes, que eu tenho contato com algum tipo de manifestação cultural, que eu conheço pessoas interessantes, que eu converso com elas, assim, são coisas que eu gosto muito de fazer. E, ao mesmo tempo, eu ter me descoberto, assim, profissionalmente dessa forma, eu acho que
eu me sinto muito sortuda de trabalhar com o que eu gosto de fazer, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, é isso que eu falei, se eu tivesse que parar agora, eu também consigo me ver fazendo outras coisas e continuar tendo essa satisfação em outros campos da vida. Sim. E hoje, tu, até num vídeo teu, também falou da questão de tu ter estipulado um salário teu mínimo, assim, que tu considera para te seguir essa vida. Tu Isso. consegue ainda fazer esse no mês? Tu vai planejando, de repente, aumentando, estipulando outras metas para conseguir ir atrás de mais freelas? Ou às vezes tu para assim, pensa, não, essa quantidade é o ideal, vou fazer isso também para não me matar, não, e conseguir aproveitar mais. Então, eu acho que é o vídeo de planejamento financeiro, né, que você está falando. Isso. Então, eu tinha estabelecido isso, inclusive, quando veio a pandemia, que foi um dos momentos mais difíceis para mim, até tanto profissionalmente quanto financeiramente, assim, aí eu realmente fiz isso que você falou, tipo, estabeleci, eu preciso de, no mínimo, esse tanto, então, aí eu corri atrás de freela para conseguir me manter, né, então, assim, por exemplo, se eu não tivesse feito isso, eu não ia ter conseguido ir para Bahia, assim, aí hoje em dia tá bem mais tranquilo, assim, mas eu acho que quando você, principalmente viajando, assim, quanto mais dinheiro você tem, mais comodidade, mais acesso você tem às coisas, né? Porque não é barato viver esse estilo de vida, e eu acho que nos últimos anos ficou mais caro ainda, porque o real perdeu muito valor, né, frente a outras moedas. Então, o dinheiro que eu viajava. Olha, quando eu morei, por exemplo, na Europa, quando eu fiquei um ano morando em Barcelona, o valor do euro era metade do que hoje. Então, para eu ter acesso à vida que eu tive lá hoje, eu tive que ganhar o dobro do que eu ganhava na época, né? Então, assim, eu tenho um mínimo, que é uma base, assim, mas eu acho que, até naturalmente, conforme a profissão você vai evoluindo na carreira mesmo, as pessoas sempre querem alcançar mais, né? Tipo, mais remuneração e tal. Então, acho que eu miro para cima, na verdade. Não fico naquele mínimo. O mínimo é, assim, o que é viável, mas, por exemplo, é um tanto que eu não consigo juntar dinheiro, assim, o que é um problema, sabe? Porque é importante, né, ainda mais quando você é freelancer ou autônomo, ter um colchão, assim, você não tem garantia trabalhista, por exemplo. Sim. E querendo Então é ou não, a vida importante. nômade não te dá coisas fixas, assim, de tu ter tudo certinho, um aluguel certinho esse É, mês, uma base. dependendo de onde você está, você gasta mais ou menos, né? Então, o mesmo, por exemplo, a grande parte da minha renda é em reais, tem gente que ganha em dólar, tem mais estabilidade, assim, com relação a isso, mas o meu salário em reais na Europa não é o mesmo na Ásia, sabe? Sim, até ia te perguntar isso da questão, o valor todo do blog é tudo em reais, nada em dólar, nem euro. Não, a gente é uma empresa registrada no Brasil, assim, o dinheiro todo vem para cá, vai para, a gente tem, né, a conta do blog, a gente tem o dinheiro que a gente tira e divide entre os sócios, assim, mas é sempre em reais. Sim, e lá fora tu consegue chegar a vender teus conteúdos lá fora também? Para empresas de lá, como é que é o Isso, contato? isso é uma coisa que eu não fiz ainda, tá no meus planos, assim, tentar fazer no futuro. Eu, por enquanto, estou querendo tentar vender meus conteúdos mais aqui no Brasil primeiro, mas eu já tenho tentado criar um portfólio em inglês, por exemplo, para talvez começar a escrever para fora. Sim. E hoje, como é que tu acha assim, que está o mercado? Porque, querendo ou não, hoje qualquer um, até não jornalistas, criam Instagram, criam produção de conteúdo, vende arte, vende, consegue se virar assim, como é que tá esse mundo assim para ti? Tanto até para jornalistas que hoje raramente tem um CLT, a maioria é do PJ, todo mundo vai se virando e está cada vez mais aderindo ao nômade. Então, como é que é essa relação até com outros produtores de conteúdo que talvez não sejam jornalistas também? Como é que é a tua relação assim com este mundo, esse universo? Então, eu acho que hoje em dia a gente tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que tipo, qualquer pessoa pode chegar amanhã, começar a produzir conteúdo na internet e criar maneiras de se tornar um projeto viável. Assim, o problema é que, como qualquer pessoa pode fazer, muita gente está fazendo. Assim, então, realmente
é meio saturado, assim, mas eu acho que sempre tem espaço. Se você, né, tiver uma voz autêntica, conseguir conversar com sua audiência, tiver disciplina, principalmente consistência para produzir, eu acho que não é porque tem muita gente fazendo que não tem mais espaço para ninguém, sabe? Acho que precisa de planejamento, de consistência, de capacitação, assim, sabe? Hoje eu estava fazendo aí uma aula com o pessoal do Google, porque a internet muda toda hora, então se você fica para trás, você não vai realmente sobreviver, sabe? Você tem que estar sempre... É muito dinâmico, assim, é um ambiente muito dinâmico, e isso é bastante estressante, eu acho que não é para todo mundo, assim, eu tenho amigos que falam, nossa, de jeito nenhum, sabe? Sim. Eu prefiro aqui ter meu trabalho quietinho, Horário certinho mas... das 9 às 18. Exato. Mas, enfim, eu, por outro lado, não me vejo também na vida que eles têm, assim, então é muito uma questão de perfil, assim. Acho que, sim, se quem tem vontade, quem acha que tem esse perfil, que quer fazer isso, acho que precisa tentar, a internet está aí, ela ainda é um espaço democrático, sabe? Tem várias formas, é igual eu falei, não tem um caminho só, não é do jeito que eu fiz que vai ser o caminho das pedras para todo mundo, assim, e quanto mais criativa a pessoa for, mais formas ela vai encontrar de, de achar seu espaço mesmo aí no mundo digital. E como é que eu tenho investimento hoje, assim, tanto para o canal que está começando, para o blog que já tem, o tipo de investimento, assim, que tu faz, tanto do teu tempo, equipamento, como é que tu lida com essa questão, assim, para, não, esse conteúdo para entrega, eu preciso investir isso nele. Tá, acho que do ponto de vista geral, assim, para você manter um projeto online é muito barato, né? Você começa um site com um provedor pequeno, assim, então não é um investimento alto você começar um site ou um projeto digital hoje em dia, assim, dependendo da plataforma que você for usar, é de graça. O YouTube, por exemplo, né, é de graça, assim, você tem muita gente que começa o YouTube com o celular que tem mesmo, assim, e aí conforme a coisa vai dando certo, você vai investindo mais em equipamento, vai se profissionalizando, e tudo mais. Acho que essa também é uma grande vantagem, você não precisa começar já, sabe, com todo o investimento do mundo, assim, senão inviabilizaria para muita gente. Mas, em questão de tempo, assim, não acho que não é tanto da forma como você citou, assim, eu tenho planejamento de conteúdo, né, de plataformas, o que eu vou falar para cada lugar, e aí eu vou dividir no meu tempo conforme esse planejamento. Assim, então, eu quero publicar um vídeo por semana, então na sexta-feira eu vou editar o vídeo, sabe? Eu preciso escrever por 360 essa semana, né? Porque como lá é alternado, não é toda semana que eu escrevo, mas então essa semana eu tenho que me dedicar mais horas ao 360 do que nas outras, assim, então eu faço um planejamento semanal mesmo, de acordo com os projetos que eu tenho ativos no momento, eu divido meu tempo na semana com base nisso. E tu te sente realizada hoje, assim, ou tu acha que faltou algo lá atrás que tu mudaria? E da questão de hoje também, né? Porque, querendo ou não, como tu já tem uma estabilidade, já conquistou, assim, o que tu queria, assim, mas tem algo que tu almeja mais, ou até lugares, destinos, assim, que tu não conhece, que tu acha que é mais difícil para produzir e tudo mais? Não, eu acho que eu me sinto realizada, assim, do ponto de vista de que, tipo, eu tenho uma empresa de conteúdo na internet há 13 anos, o que eu acho que é bastante, sabe, assim, e tem não só, tipo, pagar meus boletos, como meu estilo de vida também, né, então acho que eu cheguei num lugar onde eu, lá atrás, queria muito chegar, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca pode estar satisfeito, né, tem sempre algo que eu quero alcançar, assim, então, sim, eu ainda tenho metas daqui para frente, igual eu te falei, eu quero alavancar meu canal no YouTube, que ainda está engatinhando, assim, acho que o próprio 360, a gente tem metas de faturamento, de audiência, de engajamento, que a gente ainda quer alcançar, e até projetos mesmo novos que a gente quer tirar do papel. E sobre destinos, eu estou pensando, assim, muito a fim de prazo, esse ano infelizmente não vai dar, mas talvez ano que vem eu queria muito passar um tempo no Japão e na China. Que não conhece nada ainda lá. Não, eu conheço o Sudeste Asiático e a Índia, né?
que a Índia foi uma das minhas primeiras viagens. Depois eu já tive 3 vezes no Sudeste Asiático, mas acho que essa é uma outra Ásia, muito diferente, assim, que eu não conheço ainda. Sim. E como é que é a relação assim com o público? Até no caminho, assim, se encontra pessoas na questão. E com o blog que foi crescendo, como é que foi se criando essa relação com o público? Querendo ou não, tu já não fez sozinho, então já tinha um suporte ali, um alento junto. Mas aí como é que foi se criando essa relação? Isso é uma das coisas mais legais, eu acho, da internet, assim. E de você realmente ter projetos online, realmente esse contato com as pessoas, com a audiência, né, que acaba sendo muito próximo. Tipo, eu estava esse ano no Carnaval em BH e tinha 2 pessoas que estavam passando lá e me mandaram mensagem, então acabaram passando o Carnaval comigo, que elas me conheciam na internet, acompanhavam meu conteúdo e tal, e acabaram virando amigas, né, pessoas que estavam no rolê comigo, assim, na cidade. Assim, acho que essa possibilidade da internet que ela te dá de te conectar com as pessoas, assim, acho que é o mais legal. Outro dia eu estava lendo uma frase, acho que foi no Substack, alguém postou, falando assim, não tenta ter seguidores, tenta ter amigos, sabe? Acho que esse contato de um para um, assim, ele é muito importante até para você fortalecer sua comunidade. Quando a pessoa que te segue vê que, sabe, você tá vendo ela ali, você conversa com ela, você responde, você é amigável, acho que ela muda a forma como ela te encara como um amigo mesmo, ou alguém que ela conhece, assim, sabe, essas pessoas que a gente segue e fala assim, eu conheço ela da internet, Sim. acho que você acaba virando essa pessoa também, assim. E tu sente que tu virou também, ao mesmo tempo, uma influenciadora, assim, que dá um pontapézinho, às vezes, para quem tá lendo ali. Eu, no início, quando esse termo começou a se popularizar, eu tinha problema de falar, assim, até hoje eu prefiro falar produtora de conteúdo, porque não é tanto a minha vontade influenciar ninguém a nada, mas mostrar, contar coisas. Se aí a partir disso a pessoa se sente influenciada e quer ter uma experiência parecida, muito massa, sabe, assim. Mas, sim, acho que pode-se dizer que sim, eu acabo sendo influenciadora, assim, de muitas formas. Te dá, assim, um orgulho de jornalista que muda o mundo, que a gente entra na faculdade querendo mudar o mundo também, de alguma outra forma. Isso que é o mais legal, eu acho, talvez, às vezes, mais do que mostrar os destinos, talvez, quando você consegue fazer a pessoa ver determinada questão de outra forma, assim. Por exemplo, quando a gente foi na Tailândia lá atrás, a gente escreveu um texto sobre passeio de elefante. Na época não tinha muito conteúdo sobre a Ásia em inglês, assim. Então a gente não achou esse conteúdo e aí a gente foi escrever porque a gente não sabia que era errado, a gente fez o passeio de elefante. Só que aí na hora que eu fui pesquisar direito sobre aquilo, depois que eu já tinha feito, até para escrever o texto, falando que era legal, eu vi que não era legal. E aí eu fui escrever um texto falando que não era para ser feito. E muita gente depois me abordou falando assim, nossa, você acredita que eu ia fazer e cancelei por causa do texto que você escreveu, assim. E eu não tinha pensado em todas essas problemáticas, e aí você apontou várias questões e eu acabei não fazendo. Isso que eu acho que é o mais legal, sabe? Sim, é uma pessoa, às vezes, que influencia, mas que já faz uma diferença. Muito obrigada. Obrigada. Vai ser Obrigada muito você pelo convite.